Sejam bem-vindas, bem-vindos, amados e queridos alunos e alunas do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Já estamos agora na nossa quinta aula do nosso último módulo, 16º módulo. Vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, na aula passada nós terminamos os três estudos, as três aulas sobre o bloco da doutrina social da Igreja. Nessa aula e na próxima, na sexta aula, nós vamos falar sobre teologia espiritual, que antigamente era ascética e mística. É uma teologia muito bonita que nós vamos estudar a questão da espiritualidade nas comunidades cristãs, na vida religiosa, na vida das pessoas. É um assunto muito bonito que nós devemos fazer como que o corolário de toda essa nossa caminhada de estudos nesses 16 módulos. São 133 aulas que nós vamos agora terminar nesse último módulo. Essa é a quinta aula, faltam mais 3 para terminar todo o nosso acervo de estudos, e que Deus nos acompanhou, nos ajudou, nos animou, nos orientou, nos inspirou e nos dê perseverança de caminharmos no nosso estudo. Bem, vamos ao conceito de teologia espiritual. A teologia espiritual é uma parte da teologia cristã que estuda o quê? A perfeição, espiritualidade e vida cristãs como realidades dinâmicas, isto é, como caminhada de configuração da personalidade humana sob a ação do Espírito Santo, até esta atingir a santidade e, inclusivamente, a perfeição. Isso é teologia espiritual. Para isso, essa teologia preocupa-se das atitudes e comportamentos pelos quais o homem entra em relação consciente com Deus, bem como, num contexto definido, dos meios que tornam possível ou facilitam esta relação espiritual. O caminho espiritual da Igreja, a tradição, a Bíblia, são fontes principais da teologia espiritual. Então, o caminho espiritual da Igreja, a tradição e a Bíblia. A teologia espiritual engloba a teologia ascética, que estuda a ascética. O que é a ascese? A ascese é um trabalho espiritual de domínio, de corte de coisas, de defeitos, de observância, de metanoia, de conversão. Isso é ascética, né? Que tem por objeto próprio a teoria e a prática da perfeição cristã, até os umbrais, até as liminares da contemplação infusa. E a teologia mística, que estuda a mística e tem por objeto a teoria e a prática da vida contemplativa. A teologia espiritual, apesar de ser considerada uma teologia prática, associa-se por vezes à teologia especulativa e à teologia sistemática, que nós já estudamos nesse nosso curso do Mater Dei. Vamos ver agora a espiritualidade das primeiras comunidades cristãs. Bem, o período da Igreja primitiva compreende 2 primeiros séculos da era cristã. Trata-se de uma igreja que se alimenta do patrimônio apostólico, de experiências de homens e mulheres que compartilham suas vidas com a vinda, morte e ressurreição de Jesus. E muitas outras testemunhas que, não conhecendo Jesus histórico, beberam da fonte apostólica e são considerados como seus sucessores imediatos. Homens e mulheres que, fascinados pelos gestos e palavras de Jesus, caminham e aceitam o caminho do Mestre. No livro dos Atos dos Apóstolos e outros textos da literatura dos primeiros séculos do cristianismo, encontramos elementos da vida e espiritualidade dos cristãos e cristãs atuantes na igreja nascente. O material decorrente da história
do judaísmo desta época, é de tão grande valia porque a igreja primitiva encontra-se em meio à complexidade de grupos e tendências políticas e religiosas da sociedade judaica. Os escritos de Flávio Joséfo retratam, embora com deficiências e alguns exageros, o contexto desta época. Os manuscritos do Mar Morto, a descoberta de Nag Hammadi, em particular o Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo, os escritos judeu-cristãos como a Didaquê, a ascensão de Isaías, as descobertas das ossadas de Jerusalém e Nazaré, nos colocam em contato com a doutrina e simbologia judeu-cristã. A coletânea de Nag Hammadi trouxe informações de grande valor para o conhecimento da história do cristianismo nos primeiros séculos e a sua convivência com o gnosticismo. O movimento gnóstico, como nós já estudamos lá na parte das heresias e história da igreja, é um dos fenômenos no mundo da antiguidade difícil de se definir por sua complexidade e mutação de acordo com o tempo e com o local. Atribui valor salvífico ao conhecimento, ou seja, à gnose dos mistérios divinos. O cristianismo, em seus inícios, sentiu-se ameaçado pela doutrina gnóstica. Para a antropologia gnóstica, a alma do ser humano encontra-se aprisionada em um mundo hostil em conexão com o corpo, considerado o sepulcro da alma. O ser humano é uma centelha de luz, a alma procede das regiões celestes em contínuo combate com o mundo, o reino das trevas. Os sistemas gnósticos difundem o dualismo em embate com o mundo e o reino das trevas. Eles difundem o dualismo entre a luz e as trevas, entre o corpo e alma, entre espírito e matéria, ou seja, uma contradição, um conflito entre as duas coisas. O conhecimento a gnose, ou seja, esse conhecimento chamado gnose, faz com que o ser humano perceba a sua situação de extravio e dela seja liberto. A gnose é um conhecimento revelado desde esferas divinas e transmitido aos iniciados. Sua origem é obscura, não se sabe a origem do gnosticismo. Os dados parecem indicar que foi um movimento que teve seu início no território sírio-palestino, contemporâneo a algo anterior ao nascimento do cristianismo. Na defesa contra o gnosticismo, a doutrina cristã proclama Deus como o Criador do mundo, embora não esteja como Deus o fez. Afirma que a encarnação é um fato histórico. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. A salvação é uma dádiva gratuita, fruto do amor de Deus ao ser humano. O ser humano não está dividido em duas partes, uma mundana, que é o corpo, e outra divina, que é o espírito, ou a alma. O corpo e a alma constituem a unidade do ser humano. É isso que nos diz a revelação cristã. Neste período do primeiro e segundo século, ainda não encontramos uma teologia sistematizada. As discussões internas estão ligadas a questões práticas e disciplinares, como, por exemplo, o perdão aos pecadores, especialmente aos lapsi. Quem são os lapsi? São aqueles que fraquejaram diante da violência do império, eles apostatavam, eles não aguentavam a perseguição e sofrimentos e acabavam cedendo, né, às pressões. E esses lapsi, a data da celebração da Páscoa também e a validade do batismo ministrado por heréticos. Né? Aconteciam essas coisas lá, naquela época. A formulação teológica virá mais tarde, no século IV e século V, com o surgimento de escolas como a de Alexandria e os confrontos com as heresias. Do ponto de vista filosófico e social, o cristianismo enriquece o patrimônio espiritual e social da humanidade, com o conceito de Deus monoteísta e transcendente. A ética cristã orienta o relacionamento da pessoa com Deus desde a solidariedade para com o próximo. Os cristãos, através da caridade, buscam atingir o seu destino meta-histórico, sua vocação escatológica. Distinguem-se por sua conduta moral, mesmo com suas fraquezas, e com o comportamento dos cristãos se destaca e são admirados pela prática do amor fraterno e seu cuidado para com os pobres,
os órfãos, as viúvas e os sofredores. O texto de Teófilo de Alexandria, escrito no final do século II, retrata bem um comportamento cristão. Diz ele, abre aspas, nos cristãos se encontra um sábio autodomínio, se exerce a continência, se observa o matrimônio único, a castidade é guardada, a injustiça é excluída, o pecado é extirpado na raiz, a justiça é praticada, é observada a lei, a piedade é efetivamente apreciada. Deus é reconhecido, a verdade é tida por norma suprema. A graça os guarda, a paz os protege, a palavra sagrada os guia, a sabedoria os instrui, a vida eterna os norteia, Deus é o rei deles. Fecham aspas. Vejam bem, o martírio e a virgindade unida à veneração pela pureza, o exercício da caridade, na partilha dos bens e a oração constituem elementos fundamentais para a compreensão da espiritualidade nos primórdios do cristianismo. A dicotomia entre fé e vida é inexistente. Agora vamos ver a espiritualidade das primeiras comunidades cristãs. Primeiro que ela era cristocêntrica, ou seja, pelo batismo, os cristãos celebram a sua profissão de fé em Jesus Cristo, o primogênito do Pai. Todos são reconhecidos como filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. A entrega, o testemunho e o martírio unem em suas vidas à vida dele. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. A pessoa de Jesus Cristo, suas palavras e gestos são colocados para os primeiros cristãos como o caminho de santidade. Jesus é o caminho. Cristãos, como vieram a ser chamados quando se espalharam para além da Palestina e para as áreas dos gentios, como nós encontramos no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, eram aqueles que afirmavam que o Deus invisível, adorado pelos judeus, tinha se tornado presente de modo definitivo e incomparável na pessoa de Jesus de Nazaré, um pregador judeu errante, brevemente ativo por volta dos anos 30. Embora Jesus tivesse sido executado por autoridades romanas, um dos poucos fatos sobre a sua vida sobre o que não há desacordo, seus seguidores acreditavam que ele tinha manifestado o seu poder divino ao ter ressuscitado e subido aos céus. A centralidade da pessoa de Cristo é a principal característica da espiritualidade dos cristãos na era apostólica. E agora tem a comunidade carismática. O Espírito Santo, Criador e Santificador, é quem orienta a missão da comunidade constituída por Cristo. Dá coragem aos anunciadores e anunciadoras do ressuscitado, aqueles que são as suas testemunhas no mundo. As aparições entre a Páscoa e a Ascensão, os milagres e os prodígios relacionados pelos apóstolos em nome de Jesus confirmam a veracidade de suas palavras e dos seus feitos. Os diferentes carismas, dons do Espírito, são colocados a serviço da comunidade. A obra de O Pastor de Hermas descreve o carisma da profecia. Diz ele, quando o homem que possui em si o Espírito de Deus entra numa assembleia de justos animados pela fé no Divino Espírito Santo, e quando tal assembleia se põe a rezar a Deus, então o anjo do Espírito profético que assiste tal homem toma conta dele, e o homem desta sorte, possuído pelo Espírito Santo, dirige à multidão as palavras que Deus quer. A vida do profeta é o critério que diferencia a verdadeira da falsa profecia. E ela também, a espiritualidade, além de carismática, ela também é escatológica. Vejam bem, as atitudes de constante vigilância nas primeiras comunidades cristãs, diante da iminente parousia, decorrem de uma interpretação literal dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 1 a 20, e da influência dos exageros milenaristas de Papias. A mentalidade dos apóstolos e dos primeiros discípulos levava-os a viver numa atitude de expectativas. Criava-se real clima de espera da iminente vinda do Senhor glorioso, que deveria ser de alegria. Estais alegres, o Senhor está perto.
como na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. A expectativa escatológica marca o ritmo e o desenvolvimento das celebrações litúrgicas. Vem, Senhor, rezam os primeiros cristãos. Na oração da ação de graças, depois da ceia de uma comunidade do primeiro século, lemos esta linda prece. Abre aspas. Glória a ti nos séculos. Lembra-te, Senhor, de livrar do mal a tua igreja e de torná-la perfeita em seu amor. Congrega dos quatro ventos, santifica no reino que lhe preparaste, pois a ti pertence o poder e a glória para sempre. Venha a graça e passe este mundo. Hosana ao Deus de Davi. Se alguém é santo, aproxime-se. Se alguém não é, converta-te. Maranatá. Amém. Que belíssima oração. Também a espiritualidade, ela tem o seu aspecto litúrgico, ela é litúrgica. A liturgia, nos inícios do cristianismo, embora bebendo nas fontes do judaísmo, possui em si uma novidade que reluz com mais nitidez após a destruição do Templo de Jerusalém por volta do ano 70. A Igreja Apostólica criou novas formas de culto, das quais, em seu desenvolvimento, deram origem às formas litúrgicas atuais. Algumas formas litúrgicas presentes no Novo Testamento, como congregar-se e reunir-se para os ofícios de oração, as reuniões nas casas particulares, partiam o pão em casa, tomando as refeições com alegria e simplicidade de coração. Aqui se pode ser o ágape, a refeição fraterna ou a ceia eucarística. A reunião litúrgica aos domingos, o batismo no nome de Jesus Cristo. Sabemos pouco das outras formas litúrgicas, como a imposição das mãos, a penitência e a unção dos enfermos. A Eucaristia é a oração por excelência, a reunião da unidade, em que somos perdoados, onde damos graças pelo dom do conhecimento que nos foi dado em Jesus, onde a Assembleia estende sua oração até abranger as necessidades do mundo, onde deve reinar a ordem e onde o bispo é o centro e a garantia da unidade. A piedade cristã se expressa no culto aos mártires, na cruz gloriosa e na vitória da luz sobre as trevas. A mensagem e a atividade de Jesus, o mistério de sua morte e ressurreição, a consciência da presença do Senhor entre os seus e a ação do Espírito Santo influenciam determinantemente no desenvolvimento da ação litúrgica. Não há dicotomia entre o serviço litúrgico e o serviço dos cristãos no mundo, entre oração e missão. E tem a questão do aspecto também da ascética. É isso que nós vamos ver agora. O que seria a questão da ascética? Bem, a prática das virtudes era uma constante na vida dos primeiros cristãos e cristãs, e o martírio considerado como máxima expressão da santidade. A caridade fraterna, a humildade, a paciência, a perseverança, a castidade e a obediência constituíam as bases do ascetismo neste período da história. A caridade é manifestação concreta da solidariedade e partilha. Na visão das 12 montanhas do pastor de Hermas, lemos o seguinte: chegam então os fiéis, tirados de uma montanha coberta de radiosa e verdejante vegetação. São os que, cheios de compaixão pelos homens, socorreram as necessidades de seus semelhantes com o suor do rosto. Vejam que a mudança de vida, ou seja, a metanoia, deve ser consequência da penitência. Todos podem fazer penitência. A penitência pode consistir em jejuns de quarta e sexta-feira e em preparação para a Páscoa. Para os pecados graves, como apostasia, homicídio e adultério, são aplicadas as penitências públicas, podendo ser atenuadas pela intercessão dos santos confessores e dos mártires. Algumas seitas influenciadas pelo judeu-cristianismo exaltam a virgindade como condição para viver o cristianismo em plenitude. Os ebionitas, os ceríntios, os marcionitas, os montanistas e essênios. São Paulo propõe a virgindade como conselho, mas não como uma obrigação. Clemente de Alexandria, em seu livro Stromata, argumenta sobre a compatibilidade entre matrimônio e cristianismo.
Desde o século I, a virgindade vivida por homens e mulheres como uma vocação pessoal é considerada como testemunho de entrega exclusiva a Cristo e à sua igreja, que é a sua esposa. As virgens são exaltadas pelos padres da igreja como sinal de superioridade do cristianismo sobre o paganismo. Martírio, virgindade e veneração pela pureza caminham juntos. Também tinha um aspecto comunitário. Para a igreja primitiva, a vida em comum constitui seu elemento essencial. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 35. Ainda incipiente, a comunidade primitiva dispõe de uma estrutura hierárquica que cumpre a missão de unir, animar, ensinar e cuidar do rebanho. A riqueza dos diferentes ministérios e vocações particulares colore o quadro da unidade na diversidade. As viúvas se congregam em ordens reconhecidas e protegidas pelo bispo, com uma missão de cunho ascético e contemplativo. A vida em comum se expressa na caridade fraterna, na liturgia e no culto, na comunhão dos bens e renúncia das propriedades pessoais. Com a expansão do cristianismo, a Igreja de Jerusalém percebe a necessidade de mudanças na vida comunitária. A Didaqué faz referência à Igreja como universal, una e santa. Clemente lembra aos coríntios a obediência à hierarquia, defendendo o primado de Roma. Inácio de Antioquia defende a sé romana e utiliza a expressão católica para denominar a Igreja. O que é espiritualidade especulativa? Bem, a escola alexandrina dá os primeiros passos na elaboração de uma teoria do êxtase. Clemente Alexandrino e Orígenes podem ser considerados os iniciadores de uma espiritualidade especulativa embasada na filosofia neoplatônica, constituindo o núcleo inicial, o ponto de partida da reflexão cristã sobre a experiência mística. Esta primeira tentativa de teorizar a vida espiritual será retomada por um escritor do século V, Dionísio Areopagita, que com a profundidade de sua doutrina, elabora textos da mística especulativa de grande influência em todo o Ocidente cristão. E nós encontramos também agora a espiritualidade monástica. Com o fim das perseguições e o martírio, século VI depois de Cristo, deixa de representar o ideal de santidade para os seguidores e seguidoras de Cristo. O cristianismo se converte na religião predileta e favorecida do império. A convicção de fé dá lugar à utilização da confissão da fé para obter benesses e favores do Estado. Alguns dentre os cristãos, diante deste novo cenário, optam por retirar-se do mundo. Assumem o celibato ou a virgindade como uma forma radical de vivência e expressão do cristianismo. Agora já não é o mundo pagão quem persegue e elimina o mártir. É o eremita quem toma a decisão de eliminar o mundo, se isolando no deserto, lá nas montanhas. Os eremitas e anacoretas se separam do mundo para buscar a união com Deus, através da oração e das práticas ascéticas. Nesta experiência encontra-se o germen e a origem de uma nova instituição, o monacato, posteriormente as diferentes formas de vida religiosa. O monacato surge no Egito e entre os anos 310 e 341 tem o seu período de expansão e desenvolvimento. Anacorese significa subida ao deserto. As virgens que viviam sua consagração nas vicissitudes do mundo são convidadas por alguns bispos a viverem juntas, dando assim origem às primeiras manifestações de vida religiosa feminina. Jordão Aumann vê no monacato o desejo de preservar a experiência paradigmática das primeiras comunidades, como um fator importante no surgimento das comunidades monásticas que deram à Igreja uma visibilidade particular. Nós vamos ver agora as figuras importantes dessa época. Santo Antão. Santo Antão é o primeiro anacoreta e por isso conhecido como o pai dos monges.
Como egípcio e cristão de nascimento, sem muitos estudos, Santo Antão, com mais ou menos 18 ou 20 anos depois de ouvir a palavra de Jesus ao jovem rico, decide romper os laços com o mundo gradativamente. Primeiramente, busca um lugar vizinho de sua aldeia para deixar-se acompanhar por um mestre. Depois se instala em um pequeno forte abandonado entre o Nilo e o Mar Vermelho. E no deserto encontra a sua morada definitiva, lugar de onde sairá apenas 2 vezes durante a vida. Os anacoretas buscam a perfeição da santidade através da solidão no deserto, da penitência e da ascese. A vida dos anacoretas está marcada pela oração constante. Vigiai e orai, diz o Senhor, e por rigorosa ascese e penitência, privação de comida, sono, conforto, para alcançar assim o domínio das paixões e enfrentar o demônio. A fama de santidade dos anacoretas leva muita gente ao deserto em busca de conselho, orações, cura do corpo e da alma. Alguns edificados com tal exemplo permanecem no deserto como discípulos, constituindo assim um agrupamento de anacoretas em torno do mestre. Cada monge vive, medita e trabalha na sua cela, e certas horas se reúnem para rezar e aos sábados e domingos para a liturgia solene. Rapidamente, esses agrupamentos de anacoretas se espalharam por todo o Egito. Agora nós vamos falar sobre o cenobitismo e São Pacômio. A anacorese, ou seja, a subida para o deserto, sem muita organização, corria perigos na sua vivência espiritual e material. A solidão cria condições que favorecem o individualismo, e o crescente número de monges exige uma organização mais consistente. São Pacômio, depois de ter vivido 7 anos no deserto, inicia no ano 323, numa aldeia abandonada em Tavanese, no Egito, uma experiência monacal onde o ponto central é a vida comunitária. O apostolado também era exercido desde que não fosse o desmedro da vida contemplativa e a separação do mundo. Assim surgiu a primeira regra monástica. Seus 194 artigos regulam a vida cotidiana do monge, o trabalho, a oração e a disciplina. Os mosteiros delimitavam-se território com altas muralhas. No espaço interno encontrava-se uma capela, uma série de casas, onde habitavam mais ou menos 20 monges sob a direção de um preposto, e seu auxiliar e outras dependências necessárias para manter a vida e convívio dos monges. 3 ou 4 casas formavam uma tribo, e todo o conjunto estava sob os cuidados do superior a seu assistente. Ambos cuidavam da assistência espiritual dos monges e do andamento de todos os serviços, padaria, enfermaria, cozinha e outros. Agora vamos falar sobre a comunidade basiliana. Logo após ser batizado, São Basílio entrou para a vida monástica em 357. Em Annecy, nas montanhas do Porto, se estabeleceu com alguns amigos. Prontamente foi ordenado sacerdote para servir a Cesareia da Capadócia, em 365, e posteriormente aí se fixou como bispo em 370. Sendo o grande legislador e organizador, São Basílio, com sua regra, ofereceu uma nova concepção de instituição monástica. A vida comunitária continua sendo um elemento importante e um lugar de desenvolvimento espiritual. São Basílio anima suas comunidades de monges, tendo como ideal a vida dos primeiros cristãos de Jerusalém, segundo os Atos dos Apóstolos. Também a vocação de Abraão e de Elias são fontes inspiradoras dos anacoretas. A obediência torna-se um ponto forte na espiritualidade, assim como a renúncia à própria vontade e o abandono nas mãos de Deus. Agora nós vamos falar sobre o monacato em Roma. Santo Atanásio, quando exilado em Treves, tornou conhecida a instituição monacal. No entanto, é São Jerônimo que o monacato se expande. Depois de viver 3 anos no deserto de Calcis, na Antioquia, em 375 a 377, Jerônimo fixou residência em Roma e difundiu o ideal ascético entre um grande número de senhoras, viúvas e virgens da mais alta aristocracia.
Suas discípulas fundaram vários mosteiros em Belém, Santa Paula e sua filha Eustáquia, em Jerusalém e Santa Milânia. Mosteiros episcopais no Ocidente. Agora nós vamos ver esses mosteiros episcopais no Ocidente. Trata-se de um tempo de grande expansão do monacato que se difunde na Itália com Santo Ambrósio. Expande-se na África, na Espanha e na Gália. São Martinho, em 360, funda em Ligugé, perto de Poitiers, o primeiro mosteiro latino inspirado nas fontes orientais. Santo Honorato funda o mosteiro de Lerrain, no ano de 400, na costa da Provence, muito próximo ao modelo egípcio, e João Cassiano funda 2 mosteiros em Marseille. Durante este tempo, as peregrinações aos ascéticos do Egito são muito frequentes, assim como também as traduções das regras de São Jerônimo traduz a de São Pacômio e a de Rufino traduz as de Basílio. Surge com Eusébio, bispo de Vercelli, no Piemonte, no novo estilo de mosteiro, em 355. Eusébio, por ocasião do seu exílio, visitou o Oriente e se identificou com Evagrio de Antioquia, o segundo tradutor da vida de Santo Antão. Sendo bispo, Eusébio quis ser monge e agrupou em torno de si os seus clérigos, formando com eles uma comunidade. E outros bispos seguiram o seu exemplo. Santo Agostinho funda na África uma comunidade de intelectuais que conjugava a vida religiosa com o estudo científico e filosófico, em 388. E quando é convidado para pertencer ao clero de Hipona, em 391, não renuncia ao seu ideal ascético e funda um mosteiro episcopal em 395. Santo Agostinho, que faleceu em 430, opta pelo ministério pastoral e a clericalização do monacato em desmero da dimensão contemplativa. Encontramos outras experiências em Tours, em 370, 371, de São Martinho, que teve que deixar Ligugé, São Paulino de Nola, na Campanha, e São Vitrício de Rouen, na Gália do Norte. Os mosteiros episcopais abriram o caminho para as comunidades de cônegos regulares, que deram à Igreja no Ocidente uma peculiaridade, a harmonização entre a vida do clero secular e as exigências do Estado monárquico. E nós temos também o monaquismo beneditino. São Bento, de 480 e 547, foi o pai do monaquismo ocidental. E recupera a dimensão contemplativa, e para que os monges não se envolvam em excesso com o apostolado externo, acrescenta o voto de estabilidade. Eles se dedicavam, sobretudo, ao apostolado e à direção espiritual. São, na maioria, leigos e enfatizam a liturgia da missa, o ofício divino, a lexio divina e o trabalho manual. Os beneditinos foram muito importantes para a evangelização da Europa. E para concluir essa nossa primeira parte de teologia espiritual, falaremos brevemente sobre São Gregório Magno, mas que já vimos lá nos Padres da Igreja. São Gregório Magno, de 540 a 604, foi o primeiro monge a se tornar Papa. Caracteriza-se pela clericalização dos mosteiros e pelo cuidado espiritual do clero, que vivia quase como religiosos. Verificam-se nesse período alguns deslocamentos interessantes, como, por exemplo, o severo ascetismo dos antigos monges e eremitas gradualmente foi substituído pelo ascetismo do serviço ao próximo e do trabalho manual. As obras de misericórdia corporal eram propostas aos fiéis como atos convenientes e necessários de caridade fraterna e de penitência. A vida de oração era em grande parte comum e litúrgica para todas as categorias de cristãos. A vida espiritual sustentava-se na Santa Missa, o ofício divino, as homilias e a leitura das Escrituras. O saltério era a base também da oração privada e muitos hinos foram compostos neste período, inclusive algumas litanias. Foi uma época de crescimento para a Igreja do Ocidente. Na próxima aula, então, nós continuaremos a segunda parte da teologia espiritual e pegaremos da espiritualidade medieval até a espiritualidade moderna. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.